Meus irmãos, boa noite, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias. Agora em Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 13. Êxodo 4. Apenas o verso 13. Diz assim então a palavra do Senhor. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Vamos orar? Ó Deus, sê conosco como o Senhor tem sido, gracioso, bondoso, paternal. Tem recebido de nós ofertas, ainda que com falhas, com imperfeições, mas tem recebido na pessoa bendita do Teu Filho. E nele, no próprio Senhor Jesus, o Senhor também tem nos feito Teus filhos. Desde toda a eternidade, somos do Senhor, como diz a Escritura, e o Senhor é nosso. Agora, Senhor, nesse momento bendito, dá-nos Tua bênção de podermos ouvir a Tua doce voz pela Tua palavra. Dá graça à nossa igreja para que possamos ouvir e ter nossas almas edificadas, animadas, confortadas, também exortadas, se por alguma razão estivermos andando em desobediência ou longe da Tua palavra. Certo é, Senhor, que o nosso desejo é que a Tua palavra cumpra o propósito glorioso do Senhor, que é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, nosso Senhor. Dá graça a esse Teu servo, que eu possa falar somente do Senhor, e que as minhas fraquezas, meus pecados e as minhas falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Não somente exalta a noiva do Teu Filho e fala-nos de Tua parte. Essa é a nossa súplica e também a nossa gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, para quem esteve aqui nos últimos 2 domingos, então esse é, na verdade, o terceiro sermão que eu prego no texto de Êxodo 3, a partir do verso de número 10, até o capítulo 4, verso 17. Nós vimos que Moisés estava diante de um grande feito. Ele estava diante de uma sarça que estava em chamas e não se consumia. Eu expliquei na ocasião aos irmãos que isso era uma teofania, e é uma aparição divina, não encarnada, né? A sarça não possui carne, então é uma teofania, uma aparição divina dentro do ambiente natural, da esfera dessa realidade. Eu também disse aos irmãos que, apesar daquele fato ser algo extremamente grandioso, de um certo modo Moisés sabia do que se tratava. Quando nós lemos os primeiros versos do capítulo 3, por exemplo, no verso de número 6, Deus fala a Moisés e diz quem Ele é. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor Jesus Cristo usa exatamente esse texto para refutar os saduceus lá no Novo Testamento, porque os saduceus negavam a ressurreição. Então Moisés sabia quem era aquele que falava com ele da sarça. Era o Deus dos seus pais, era o Deus da aliança, era o Deus Salvador, o Deus de Israel. Ele então teme ao Senhor, curva sua cabeça. Então ele discerniu pela fé aquilo que estava acontecendo ali. Porém, quando nós chegamos no verso de número 9, então o Senhor diz que ouviu o clamor dos filhos de Israel
e que ele está decidido em livrar Israel da opressão egípcia, e que ele vai fazer isso por meio de um pastor de ovelhas, que era ele, o próprio Moisés. E então, quando Moisés toma conhecimento do plano da redenção, e toma conhecimento de que ele estava dentro do plano da redenção, então ele deu 5 objeções a Deus para não ser ele o libertador. E foi exatamente sobre essas 5 objeções que nós tratamos nos últimos domingos. E nós vimos que essas objeções levantadas por Moisés eram motivadas pelo seu medo. Então, eu expliquei aos irmãos que o medo pecaminoso, ele, ao controlar o coração, ele vai agir dentro de nós, em nossa alma, e isso vai então nos levar a reagir nessa terra diante das mais variadas circunstâncias e principalmente diante do dever de obedecer o Senhor, diante de atender a palavra do Senhor. E eu terminei o último sermão, domingo passado, dizendo que hoje eu diria qual era o medo de Moisés, que até então eu havia falado sobre o medo que o dominou, mas qual era esse medo? E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Bom, para começarmos então, de forma objetiva, acerca do assunto dessa noite, eu começo perguntando aos irmãos: quem já sentiu medo? Bom, todo mundo já sentiu medo. Mas por que você sente medo? Quando o seu medo se relaciona com pessoas, do que você tem medo? Das pessoas ou da avaliação que as pessoas fazem de você? Uma coisa é quando uma criança tem medo do escuro. Ela tem medo de algo que ela ainda não discerne. Por isso se contenta rapidamente com a luz, que pode então aliviar os seus temores. Outra coisa é quando uma criança teme uma pessoa. O temor não está ligado ao objeto em si, à pessoa. O temor está ligado àquilo que está dominando o coração de quem tem medo. Ou seja, por que eu temo aquela pessoa? Quando tratamos sobre o medo, é muito importante nós avaliarmos do que temos medo e então nós descobriremos de quem temos medo. Primeiro é do quê? Do que você tem medo? Você já se perguntou? Pergunte-se: do que eu tenho medo? E aplique essa pergunta aos relacionamentos. Por que que eu temo aquela ou aquela outra pessoa? E você vai ver que você não teme a pessoa em si, mas o seu temor está relacionado acerca daquilo que aquela pessoa pode lhe causar em termos de avaliação, em termos de dispensar sobre você alguma reação. O medo, ele não é por si só pecaminoso. Na verdade, o medo é uma emoção de cunho defensiva. O medo é exatamente o stop que Deus nos deu antes da queda, logicamente, porque depois da queda ele se perverte. E ele então é aquilo que pode ser chamado de precaução, prevenção, senso de perigo. Então o medo por si só não é pecaminoso. Ele é um instrumento para a defesa. Porém, o medo se torna pecaminoso quando ele domina a vida da pessoa. O medo se torna pecaminoso quando ele impede que uma pessoa possa adorar e obedecer a Deus. Então, aí é o medo pecaminoso.
E a título de esclarecimento, eu vou usar a palavra adoração hoje fora do culto. Não pense que eu estou falando só daqui, não. Porque obedecer a Deus é igual a adorá-lo. Então, o medo se torna pecaminoso quando ele me afasta de Deus. Quando ele me afasta de Deus. Quando ele me impede de adorar o Senhor, de obedecer o Senhor. O medo, seja ele útil ou o medo pecaminoso, ele não tem a sua fonte externa, fora de nós. A fonte é sempre interna, é a alma, é o coração. Entretanto, o medo pode ser alimentado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, fazendo com que vários versículos de Provérbios viessem à tona no Novo Testamento, manda com que nós vigiemos os olhos e os ouvidos, porque por meio deles entram as coisas e por meio da boca saem coisas. Os teólogos chamam os olhos e os ouvidos como as janelas da alma. Então por ele se alimenta medo, como também esperança, fé, amor. O texto que nós lemos é o texto então que trata sobre um dos maiores episódios de manifestação divina. E eu comecei o meu primeiro sermão dizendo: muitas pessoas querem alavancar sua vida cristã tendo uma aparição de Deus na vida dela, um anjo, um sonho, alguém vindo. Mas não se engane, isso não quer dizer que Deus aparecendo vai ter despertamento de fé, não. Aqui é um exemplo disso. Moisés estava cara a cara com o Senhor. Deus estava então numa teofania, usou a sarça para manifestar-se, falou do meio do fogo a Moisés, comunicou os seus planos de misericórdia e socorro, comunicou que ele é um Deus presente na vida do seu povo, ouvia o clamor do seu povo, via a opressão que o seu povo sofria. Deus diz a Moisés que está pronto para humilhar o Egito. Até aí tudo estava bem, Moisés estava show de bola, fazendo sinal positivo, é isso mesmo Deus, vamos lá e tira o teu povo de lá. Mas quando Deus deu uma ordem a Moisés, dizendo: vem, porque eu vou te enviar a Faraó, para que fales a Faraó, deixa ir o meu povo o caminho de 3 dias, para que me adore e me sirva no deserto. Quando Moisés ouve esta palavra, então você tem um problema. Moisés tinha um problema. Todo o plano divino era maravilhoso, exceto por um detalhe: no caso de Moisés. E se você perceber, é exatamente assim na nossa vida. Todo o plano de Deus é maravilhoso, exceto por um detalhe: nesse plano. E isso nós temos que aplicar a todas as áreas da vida, né? Deus tem um plano maravilhoso de sustentar os seus crentes, é o que a Bíblia diz: o justo não mendigará o pão, exceto por eu, e talvez não confie nessa providência, não é? Não é o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, exceto por eu, e talvez não queira ter filho para não ter trabalho. Eu não vejo se de fato é tanta herança assim de Deus. É bonitinho na casa dos outros, mas não é na minha, não é? Eu tenho que ter X condições financeiras para ter e assim por diante. Então o plano divino relatado na palavra é excelente, maravilhoso, ele é perfeito, exceto quando eu estou dentro desse plano. E isso é então um dos desafios da vida cristã. E isso foi um problema para Moisés, né? Deus ia libertar o seu povo, Deus maravilhosamente salvaria o seu povo, mas tinha um problema: Moisés era o instrumento para essa libertação. E como nós vimos no capítulo 3, o verso de número 11, né? Moisés então diz a Deus: mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Então Moisés sentiu medo. Medo de confiar nesse plano divino. Medo de crer que esse plano, além de maravilhoso no sentido das palavras, era de fato um plano maravilhoso porque era crível e era executável. Era um plano maravilhoso porque era de Deus, mas ele teve medo. Medo do plano de Deus. Ele teve medo. E por esta razão ele então deu 5 objeções a Deus para não ir ao Egito, para não crer, para não obedecer. Ele disse: quem sou eu? Verso 11. Depois ele disse, quando perguntou o nome de Deus: eu vou debaixo da autoridade de quem? Como se ele não conhecesse o Senhor. Depois, no capítulo 4, verso 1, ele diz: eles não vão crer em mim. Depois, no verso de número 10, Moisés diz: eu não tenho habilidade para cumprir, ou eu não me encaixo nesse plano, porque eu não sou habilidoso. E o texto que nós lemos, quando ele disse: eu não tenho dignidade para tal obra, então envia aquele que há de enviar. Ele teve medo, mesmo tendo diante dos seus olhos o Deus Todo-Poderoso, mesmo ouvindo o plano glorioso de salvação, ele teve medo. Bom, mas ele teve medo de quê? Essa é a pergunta, não é? E depois, ele teve medo por quê? Que é uma segunda pergunta. E eu quero responder essas perguntas e depois também mostrar aos irmãos como nós iremos aplicar isso às nossas vidas. Volte um pouquinho aí à sua Bíblia, capítulo 2 do Êxodo. Eu vou primeiramente apresentar o medo, depois eu apresento a solução. Vou dizer do que ele tem medo, por quê e depois solução. Então, Êxodo 2, os versos de 11 a 14, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. 40 anos antes do episódio da sarça, Moisés era um príncipe no Egito, no auge do seu vigor físico, cheio de conhecimento e ciência, porque havia aprendido isso no palácio real. E a Bíblia diz que um belo dia Deus o moveu para sair e ver os labores do seu povo. Ele viu, ele se compadeceu do seu povo, ele viu especificamente um do seu povo sendo humilhado publicamente, e ele então tentou defender o seu povo pela força do seu braço. Ele então matou um egípcio. O que é que acontece com Moisés? Moisés acreditou que o seu ato, ainda que ilegal, era um ato heróico. E de fato era. Porém, pelo fato do heroísmo, ele imaginava que receberia do seu povo, então, credibilidade, atenção. No outro dia, 2 do seu povo estão a brigar. E então ele repreende o culpado dessa briga. E o que é que ele ouve? Rejeição. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quem te deu autoridade e poder para dirigir, governar Israel? O que Moisés sentiu naquele momento foi o triste gosto da rejeição. E é interessante porque Estevão, lá em Atos 7, vai interpretar esse fato e vai dizer que Deus deu a entender, pelo ato de Moisés,
que usaria Moisés para libertar Israel, e o povo rejeitou a Moisés. Então, o nosso irmão, aquele grande profeta do Antigo Testamento, o homem a quem a Bíblia diz que falou face a face com Deus, agora possui medo da rejeição, uma nova rejeição. Moisés tem medo de ser rejeitado de novo pelo seu próprio povo. Agora faz sentido porque ele deu aquelas desculpas, aquelas objeções. Mas quem sou eu, Senhor? Eu vou na autoridade de quem? Eles não vão crer em mim. Ó Senhor, eu não tenho habilidades para tal coisa. Não há dignidade em mim para ir. Envia aquele que a possui. Agora os irmãos podem entender por que um crente, mesmo com uma aparição divina, não consegue obedecer. Por conta do medo. O medo pecaminoso que naquele momento passou a dirigir o seu coração, a governar a sua alma. E então Moisés deixou de temer a Deus para temer aos homens. E esse é o medo dele, temor de homens. O temor de homens, ele não implica apenas no sentido de que as pessoas buscam agradar os outros. Geralmente a gente usa temor de homens quando alguém quer agradar outro, mas não é só isso, isso é resumir demais. Temor de homens envolve, ao mesmo tempo, o desejo de agradar a outros, como também de agradar a si mesmo. E o medo da rejeição não é outra coisa senão o desejo de agradar a si mesmo. Rejeição igual medo de não ser, ou de não ser agradado, ou o desejo de agradar a si mesmo. Nosso irmão na fé, Moisés, viveu dias ou momentos, melhor dizendo, não dias, mas momentos aonde de fato o medo o dirigia. Ele tinha temor de homens. Ele queria ser agradado. Ele não queria a rejeição. Por isso ele vai dizer: mas por que eu? Não tem mais ninguém. Mas por que eu? Eu não tenho habilidade. Eu vou na autoridade de quem? Olha, eu não tenho essa dignidade toda. Envia outro. O coração então do nosso grande irmão, daquele profeta, tomado pelo temor de homens, que de fato, diga-se de passagem, é algo extremamente universal. Infelizmente, o temor de homens está presente no coração de todos os homens, no meu e no seu. Porque depois da queda, todos os homens buscam ser como Deus, porque esta foi a tentação no Éden. E isso se apresenta a nós de várias maneiras. Muitas vezes temendo alguém, nos distanciando, e muitas vezes temendo alguém, mas porque queremos ser atendidos, agradados, porque queremos a atenção, o respeito do outro, muito mais do que qualquer coisa nesta terra. Infelizmente, todos nós estamos marcados por este mal, o temor de homens. Entretanto, há uma esperança para nós, há um antídoto. O Senhor Jesus Cristo, revelado na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo pode de fato nos livrar desse perigoso, perverso e destrutivo mal. Mas deixe-me esclarecer aos irmãos sobre o temor de homens. Não é temor dos homens, é temor de homens, tá? É diferente. Se eu estiver numa guerra, eu vou temer do outro exército. Aí é defesa da vida. Temor de homens é um temor do homem pecador, do indivíduo que o possui, que projeta em outro.
que está diante dele. Deixe-me esclarecer sobre o temor de homens, para que melhor possamos aplicar a palavra à nossa vida. O temor de homens não é simplesmente o medo de alguém nos fazer algum mal. Também isso acontece. Mas o temor de homens não é somente o medo do mal que um outro homem pode me fazer. Certamente, quando nós tememos o mal vindo da parte de outro, é porque, na verdade, no fundo, o que está no nosso coração é o desejo de sermos aprovados pelos outros. Quando você teme que alguém te faça mal, você não teme o mal em si que o outro vai te causar. Por trás, como uma cebola, entre as camadas dessa aparente justificativa que está lá dentro, no núcleo, é o desejo de ser aprovado pelos homens. Por isso que quando esse desejo corre risco de não ser atendido, automaticamente corremos risco de sofrer algum mal de alguém. Precisamos observar que no fundo, a todo momento, nós queremos governar, dirigir nossas vidas, queremos ser como Deus. O temor de homens foi como disse John Bunyan no seu livro, O Temor de Deus. Ele escreveu um livro, não está em português, e Bunyan definiu dizendo o seguinte: o temor de homens, na verdade, é o temor de perder dos homens o favor, o amor, a boa vontade, a ajuda, a amizade, a atenção, a aprovação, e assim por diante. É o que acontece com Moisés. 40 anos antes, ele sai na rua, depois de ter matado o egípcio, como se fosse o melhor de todos de Israel. Encontra duas pessoas quaisquer brigando, repreende imediatamente, o seu castelo desmorona. O que ele queria ouvir daquelas pessoas era: é mesmo, Moisés, que bom, você é o nosso libertador, é o nosso general. E o cara diz: quem é você? Quem foi que te ordenou? Quem te ungiu príncipe e juiz sobre nós para julgar alguma coisa? Tu é um assassino, rapaz. E foi o suficiente para aquele castelo erguido na força de seu próprio braço viesse a pique, viesse abaixo, caísse, ficasse em pó. O temor de homens é exatamente um ídolo, não feito por mãos humanas, mas um ídolo que está no coração de todos os homens, um ídolo chamado aprovação. Por que eu não quero ser rejeitado? Porque eu quero ser aprovado. Por que muitas vezes eu agrado os outros? Tem gente assim: fulano é tão bom, ele busca agradar todo mundo. Olha, esse negócio de buscar agradar todo mundo não existe. O que existe é que ele está fazendo alguma coisa para ele ser agradado. Aí dentro desse plano, entre aspas, maligno, implica ajudar o outro. Eu ajudo alguém, eu atraio a atenção de alguém para mim. Simples assim. É um ídolo, um anticristo erguido no coração, que me faz rejeitar a cruz em favor de minha própria aprovação. Isso é o temor de homens. Quando o nosso coração é dominado, regido pelo temor de homens, nós evitamos perseguições. E agora eu vou fazer uma aplicação no sentido caseiro, para dentro de casa. Por que marido e mulher dificilmente resolve problema? Pode até conversar, brigar, mas tratar e a fundo, corrigir, dificilmente acontece. Por quê? Porque chega uma certa altura que um e o outro querem a aprovação. Um quer a aprovação do outro, o outro quer a aprovação do outro, então aí chega num denominador comum. E então os pecados vão sendo guardados, estocados. Aí vai crescendo. Belo dia, não cabe mais de pecado na casa, ela cai. Aí você pergunta: olha,
fulano, 100 anos de casado, se divorciou. Aí pergunta a pessoa, por que você se divorciou? Ah, são tantas coisas. É verdade. Pergunta uma específica, não sei. Porque tem um estoque, um arsenal do mal dentro de casa. Por causa do temor de homens, não se disciplina na igreja. Por causa do temor dos homens, os crentes não crescem na fé como deveria, porque Provérbio vai dizer que os crentes deveriam crescer na fé como o ferro afia-se com ferro, é se batendo, ferro com ferro se bate e se afia. Os crentes não fazem isso, porque vai que eu corrijo o Rodrigo, nunca mais ele vai olhar na minha cara, vou voltar. Então, como eu não quero que ele nunca mais faça isso, aí eu deixo ele no pecado dele, se afundando nas garras de Satanás. Entendeu? Aí não chamo atenção, falo pelas costas, que é a maledicência, não é? Rejeitamos a cruz de Cristo para preferir a nossa boa fama, a nossa aprovação. Por causa do temor de homens, desse ídolo chamado aprovação. Por causa dele, então, nós não buscamos tratar daquilo que de fato nos trará problemas, ou talvez perseguições e inimizades. Não, por quê? Porque está diante de nós um bem mais precioso, nosso conforto, nosso prazer, nossa aprovação. Não a cruz de Cristo. Como John Murray mesmo disse, esses ídolos nos levam a comprometer nossa posição, ou seja, nossa condição de crentes na terra. Esses ídolos nos levam a comprometer o nosso compromisso de obedecer a Deus. E por que eu prefiro não obedecer a Deus em alguma situação da vida? Porque eu estou em busca da minha aprovação. É por isso. E é o que acontecia com Moisés. Por que ele não quis ir no poder do Deus que falava com ele do meio de uma sarça? Porque ele queria a aprovação. Só que ele já foi rejeitado antes. Então o medo da rejeição novamente o impedia de dizer sim, Senhor. Bem diferente com outro profeta, né? Isaías, quando Deus lhe aparece, e então Deus disse, a quem vou enviar? E disse, eis-me aqui. Ele foi menos humilde do que Moisés, né, que disse, quem sou eu? Não. Só era um crente, que num momento da vida estava mais disposto a temer o Senhor. Então, o temor de homens, esse ídolo miserável, que você elimina hoje, amanhã ele está brotando de novo no nosso coração. E por que eu estou dando essas explicações? Porque a menos que você compreenda, creia, verdadeiramente que você é inclinado a temer mais os homens do que a Deus, você não vai experimentar na prática o que é temor a Deus. Cantamos, lemos, falamos para todo mundo sobre o temor de Deus, mas poucos crentes têm uma percepção experimental do temor ao Senhor. Por quê? Porque o coração está sendo dirigido pelo temor dos homens, ou pelo temor de homens. E a menos que nós tenhamos uma percepção correta sobre essa predisposição de nossa alma, de aderir, de se inclinar, de obedecer a esse ídolo, nós não experimentaremos verdadeiramente o que significa temer a Deus. Até o momento em que nós não nos apercebermos da inclinação natural pecaminosa de nosso coração para esse ídolo, nós não experimentaremos temer a Deus de forma real e prática no dia a dia. Talvez seja por isso, para mostrar que temer a Deus é algo real, experimentável e prático, que a palavra de Deus descreve a vida cristã sempre, não sempre, mas
grande frequência, ela descreve a vida cristã dentro de um contraste. Então, é luz e trevas, não é? Sabedoria e loucura, é vida e morte, é novo e velho, é fé e incredulidade e temor de homens versus temor ao Senhor, ou temor ao Senhor versus temor de homens. Isso faz parte da vida cristã. E esse contraste, ele é experimentado por nós todos os dias. Todas as vezes que, quando eu vou repreender alguém, o frio na barriga vem, não por causa da fé, nem do evangelho, fique certo, é por causa do outro. Mas não por causa do outro em si, mas por causa daquilo que você quer alcançar através do outro. Interessante esse negócio, né, pai? Como a alma, ela tem as suas questões de profundidade. Bom, então, a vida cristã, com grande frequência, é retratada dessa forma. Por isso que você tem aqui Deus falando a Moisés e, ao mesmo tempo, Moisés tendo dúvidas, medos, agindo de forma incrédula no sentido parcial, não no sentido da salvação para com a palavra do Senhor. Não é sem razão, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 10, verso de número 28, vai tratar sobre esse tema. Quando chegarmos em Mateus, na exposição bíblica, eu trato sobre esse texto de uma forma mais profunda. Mas lá em Mateus 10, 28, o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. O Senhor Jesus Cristo ressalta esse contraste entre temer a Deus e temer aos homens. E a sua ordem foi: não temam os homens, temam ao Senhor. Bom, eu creio que dessa forma eu respondi as duas perguntas, do que Moisés tinha medo e por que ele tinha medo. Então, ele tinha medo da rejeição, temor dos homens, ele queria aprovação, e o porquê, porque ele já tinha passado por isso antes. Então, nós aprendemos que as quedas, os problemas que já passaram, eles precisam ser, de fato, deixados lá atrás, para não atrapalhar a vida cristã. Mas talvez você se pergunte: tá, pastor, e como é que eu resolvo esse problema? Como é que nós vamos resolver esse problema? Bom, notem que Deus vai dar um checkmate nas desculpas de Moisés, como eu expus domingo passado. Então Moisés disse no verso 13 do capítulo 4: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor. Então Deus se irou e disse: olha, acabou a história, já chega. Então não tem mais a tolerância de estar ouvindo essas coisas suas. Deus se irou e Deus levantou Arão. E Deus dispôs Arão para vir ao encontro de Moisés, e os dois então foram ao povo de Israel, e nós vamos então estudar o restante da história. Por que Deus faz isso? Isso é o que está registrado em Provérbios 14:10. Deus está exatamente levando Moisés a perceber que ele tem um ídolo no coração. Por isso Deus se irou, dando-lhe a demonstração do seu poder, da sua glória. E o que Deus está fazendo é exatamente conduzindo Moisés, ao que está escrito em Provérbios 14:10, quando pelo Espírito foi dado sabedoria a Salomão para dizer o seguinte: o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho.
O que é que significa Provérbios 14, 10? Foi 14, 10 que eu disse, né? Foi 4 não, né? O que é que significa Provérbios 14, 10? Foi exatamente o que Deus fez aqui. Acendeu-se a sua ira, demonstrando a Moisés, então, o seu poder e a sua majestade. Deus então disse, beleza, então Arão vai vir e Arão vai contigo até lá. E então, a partir do 18, verso 18 do capítulo 4, Moisés segue então o plano do Senhor. O que é que Deus está ensinando a Moisés? Deus está ensinando a Moisés a conhecer o seu próprio coração. Provérbios nos diz que o primeiro juiz da alma é a própria alma. O primeiro a discernir as alegrias e as tristezas, conforme Provérbios 14, 10, é a própria pessoa. O primeiro a discernir se o coração está temendo a Deus ou aos homens é a própria pessoa. E por isso Deus fez isso com Moisés. Acendeu a sua ira, exatamente para mostrar que só há um Deus, a fim de que ele pudesse compreender, examinar a si mesmo e perceber: eu tenho um ídolo morto no meu coração, que tem me levado a objetar a ordem do Senhor. Então, como é que nós vamos tratar do temor de homens? A primeira coisa que você tem que lembrar é isso: você precisa conhecer o seu próprio coração. Você precisa trilhar a estrada da sua própria alma e saber exatamente aquilo que está dentro dela. Se você não fizer isso, ninguém vai saber, porque aquilo que você disser vai ser a sua mera percepção do que você sente, do que você faz, do que você pensa e do que você deseja, mas não vai ser de fato a realidade daquilo que habita no seu coração. Portanto, para examinar a alma, eu vou dar uma tarefa para os irmãos. Vocês vão fazer isso em casa, e não é por hoje nem pela manhã, é por toda a vida, até morrer. Primeira coisa é esta: como é que eu vou examinar o meu coração e discernir o medo que lá está? Primeira coisa, fonte. Qual é a fonte do seu medo? A fonte aqui está relacionada àquilo que você crê, àquilo que você espera, àquilo que você deseja. Essa é a fonte do seu medo. O lugar do medo é a alma. A fonte do medo pode vir da parte de temor de homens, mas ela vai estar relacionada ao que você crê, ao que você espera, o que você teme no sentido de consequências, o que você deseja. Essa é a fonte. Procure isso na sua alma e você vai saber discernir qual é o ídolo que está no seu coração. Toda ansiedade, todo medo está relacionado sempre àquilo que se espera, né? No futuro. E ele é como uma setinha, né? Com duas pontas, digamos assim, uma que vai e vem. Todo medo, toda ansiedade está relacionado àquilo que você não quer receber e àquilo que você quer receber. É sempre assim. Então você só precisa discernir nesse aspecto acerca do que você crê. Aí você vai ver o que eu creio acerca do que eu não quero receber e do que eu quero receber. O que eu espero acerca do que eu não quero receber e acerca do que eu quero receber. O que eu temo acerca do que eu não quero e do que eu quero. O que eu desejo acerca do que eu quero não receber e do que eu quero receber. Então essa é a fonte. Faça uma varredura do seu coração, examine sua alma e você vai descobrir os ídolos que possivelmente possam habitar em você. Segunda coisa que você vai fazer, isso tudo está dentro de uma tarefa. Primeira coisa, que é essa de examinar o coração. Como eu vou examinar? Indo às fontes, vá à fonte da sua alma. Segunda coisa,
qual é o papel que esse medo tem desempenhado na sua vida. E entenda papel no sentido de governo, posição, autoridade. Governo é o que controla, posição, prioridade, autoridade é a quem eu obedeço. É a quem eu obedeço. Quem controla a sua vida? O Senhor ou o temor de homens? Pense sobre isso. Qual é a posição dos seus medos na sua alma? Em graus de importância, você se atreveria a enfrentar o seu medo por amor e fé à palavra de Deus ou o contrário? Quem tem autoridade para ditar o que você crê? O Senhor ou o seu ídolo? Então essa é a segunda coisa que você tem que fazer. Discernir qual é o papel do seu medo. Terceira coisa, como é que o seu medo atua? E entenda a atuação como sendo a atuação está vinculada ao modo de trabalho. Os ídolos trabalham, apesar de serem mortos, não poderem falar, não poderem cheirar, não poderem ouvir, não poderem pegar, mas eles trabalham, porque eles estão alojados em almas vivas. Como é que o seu medo atua? Como é que o seu ídolo atua, né? Então você tem que discernir o modo da atuação deles. Como é que eles trabalham? Eles te paralisam todas as vezes que você é confrontada com o seu medo? Não, pastor, eles não me paralisam, mas eu encontro severas dificuldades para realizar as minhas tarefas. Vou quase que me arrastando. Olha, existem obstáculos quase que intransponíveis. É assim que eles atuam. É assim. Deu crise de pânico. O que aconteceu? O ídolo governou a alma de tal maneira que se colocou com tal autoridade que subjugou as faculdades da alma naquele momento, impedindo que ela agisse. É a forma como ele atuou. Como ele atua? É o modo como ele trabalha. Como é que ele gosta de trabalhar? E isso não é igual para cada pessoa não, tá? Cada pessoa tem um modo diferente. Porque tem os graus diferentes de respostas. Quarto lugar, quais são as áreas que o teu ídolo, que o medo atua? Entenda por áreas como as seções da sua vida. As seções da sua vida. Os teus medos ou os teus ídolos têm governado a sua família? Porque você está lá dentro da família, né? Então, se ele te controla, ele também está dentro da família nesse aspecto. Ele atrapalha o relacionamento familiar. Não é? É engraçado que a gente sempre trabalha com isso aqui quando vamos abordar, por exemplo, pessoas vítimas de abuso, que casam. Elas trazem, né, uma certa carga de temores. Então precisa ser trabalhado esse aspecto. E no trabalho? Ele também traz atrapalhos ao trabalho, ao ambiente. Não é só a execução de uma tarefa, é o convívio com todos. Nos estudos, no lazer, nos relacionamentos em geral, na saúde. Na saúde. Então, quais são as áreas que ele tem governado, impondo, ditado seus mandamentos, suas normas pecaminosas? Tem que se avaliar isso. Quinto lugar, quais têm sido as suas respostas? Quais respostas você tem dado ao medo? Por respostas, entenda: incredulidade,
dúvidas, ataque de ira, de ansiedade, fuga. Quais são as respostas que temos dado ante as exigências dos nossos ídolos? A de Moisés foi a de fugir. Por isso que ele estava toda hora fugindo de Deus. Manda outro, eu não sei falar, não vão crer em mim, eu vou na autoridade de quem? Ou seja, eu não sirvo, quem sou eu? Por isso que Deus se acendeu em ira, para lembrá-lo que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, quais são as respostas que têm sido dadas? Lembra do frio na barriga? É uma resposta. Taquicardia? É uma resposta. Não é o problema, é uma resposta. Fraqueza muscular, de ficar se tremendo? É uma resposta. Então, nós temos que saber como temos reagido. Os ídolos fazem exigências e nós respondemos a essas exigências. Muito bem. Ainda dentro do tratamento, como é que você tem que fazer então? Quando você quiser fazer esse exame, você vai discernir todas essas áreas, a fonte, o papel, a atuação, as áreas e as respostas. E qual é o instrumento que você vai usar para isso? Você vai fazer perguntas sinceras ao seu coração. Não é só porque eu tenho medo do escuro, porque eu não vejo. Não. Essas são perguntas. Você vai fazer perguntas sinceras, lembrando que Deus, na sua onipresença, onisciência, está ali com você e está ouvindo as suas perguntas. Suas perguntas devem ser feitas diante de Deus. Então você vai fazer perguntas sinceras. 2 delas para pensarmos. Você deve perguntar a você mesmo: o que eu quero tanto que estou disposto a pecar? O que é que eu quero tanto que eu tenho disposição de passar por cima do Senhor Jesus Cristo? O que é que você quer tanto? Você está disposto a pecar para conseguir o que você quer? Na família, no trabalho, nos relacionamentos. Certa feita, estava aconselhando uma senhora que ela gostava das atenções todas para ela, então ela fazia o papel do bobo da corte, né? Não tem nada a ver você ser engraçado, isso aí não é pecado. O problema é quando isso controla a sua vida, né? De você fazer alguma brincadeira. E era porque ela se sentia sozinha, então quando todo mundo dava atenção, aí ela estava na cabeça dela acompanhada, né? Só que para isso ela sofria, porque ela fazia coisas das quais ela se arrependia depois. Eram coisas que não a exaltavam no sentido positivo da palavra, não é? Dignas, mas ela era sempre vista como infantil, tola, por causa das coisas que faziam. Então, a pergunta era essa: o que é que você, por que você faz todo esse papel? Você se expõe ao ridículo, você está disposta a pecar contra Deus só para atrair a atenção das pessoas ao seu redor. Por quê? Eu me sinto só. Não, tem mais coisa, mas aí é outra história. Então, você tem que perguntar a você mesmo: o que é que eu quero, que eu estou disposto a pecar para alcançar o que eu quero? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta essa também é bem complicadinha, né? Coloca a gente em maus lençóis. O que é que você quer tanto que quando você não consegue, você peca por isso? O que é que você quer tanto que quando você não consegue, você peca porque não conseguiu?
Então a primeira pergunta no sentido positivo: o que é que eu quero tanto que eu estou disposto a passar por cima do Senhor Jesus Cristo e da cruz para conseguir? E a segunda pergunta é: o que é que eu quero tanto que quando eu não consigo, eu prefiro me entregar a Satanás em resposta ao porquê daquilo que eu não consegui? Então você vai pegar essas duas perguntas e outras que você mesmo vai formular, e você vai examinar, prescrutar, visitar seu coração, examinando suas decisões, os motivos do porquê fez aquilo, do porquê que não fez aquilo outro. Você vai conhecer a sua alma, vai conhecer com profundidade a sua alma. Como disse John Murray, nossos temores revelam o que queremos e o que não queremos, e principalmente também revelam a quem obedecemos, porque a obediência está ligada ao temor. Ok? Essa tarefa, fazer trabalho de casa. Segunda coisa, no tratamento. Tá, pastor, visitei a alma, fiz uma lista, está aqui todos os meus ídolos. O que é que eu faço com eles? Arrependimento e confissão de pecado. Se você não entender que aquilo que está te movendo a tomar tal e tal decisão é um pecado, você não vai abandonar. Ah não, isso aí foi um costume, foi só uma prática, porque eu vi alguém na televisão. Se você minimizar o seu mal, você também estará diminuindo a graça de Cristo na sua vida. Ou você reconhece que ali é um ídolo, um pecado, alguém que quer te matar, e é algo contra Deus, ou você não vai mudar. Então a segunda coisa é arrependimento e confissão de pecado. Arrependimento e confissão. Você precisa reconhecer a quem você teme diante de Deus. Dizer: Senhor, eu temi o fulano de tal, porque no fundo o meu ídolo era isso. E dizer diante do Senhor, porque todo pecado primeiramente é contra o Senhor. E você vai reconhecer diante de Deus e vai rogar que Ele te perdoe. E é por isso que nós lemos todo domingo textos que mostram, que são usados como declaração do perdão, para mostrar a benignidade, a misericórdia, a compaixão e a disposição de Deus em perdoar pecadores que se arrependem e confessam seus pecados. E você vai pedir a Deus que fortifique a sua alma para que somente Ele, Deus, domine você. Deus precisa nos dominar, irmãos. Porque se Deus não nos dominar, um ídolo fará isso. Então, segunda coisa, depois de fazer esse exame, faz as anotações, registra lá os seus ídolos, os seus pecados, como aconteceu, tudo isso bonitinho. Então, eu vou ao meu Deus, com o coração quebrantado, reconhecendo que sou um pecador miserável e que por muitas vezes troquei o Senhor por... Não existe nada de valor, com relação ao Senhor, mas troquei o Senhor por coisas tão fúteis. Então vai pedir perdão e vai rogar ao Senhor que domine sobre você, te perdoe, fortifique a sua alma para que somente Ele tenha domínio sobre você. Um pastor que também é um conselheiro, ele comentando sobre isso, ele disse que os crentes precisam crer mais em Deus do que em seus medos, por isso que tem que ter arrependimento, confissão de pecados para abandonar e súplica para a alma ser restaurada. Muitas vezes a gente até discerne: eu errei contra fulano, mas porque não se arrepende, não ora, não confessa, não abandona, continua crendo mais nos medos do que no Senhor. Você precisa crer mais em Deus do que nos teus medos. Então, examina a alma, aí está aí todo, eu posso depois colocar lá no grupo da igreja, examina a alma,
Fez o diagnóstico, vai ao médico, o Senhor, em oração, coração contrito, arrepende e confessa. E nas orações, não caia na besteira de, Senhor, eu fiz isso, mas não bote mais não, porque não existe mais com Deus. Ele conhece as entranhas da tua alma. Então só se derrame e reconheça o pecador que és e diga ao Senhor que quer que Ele domine sua vida. Terceira coisa que você vai fazer para tratar do pecado, do ídolo da aprovação, do temor de homens. Você precisa entender que é impossível relacionar-se com Deus sem temê-lo. É impossível. É impossível relacionar-se com Deus sem temê-lo. Moisés entendeu isso a partir de agora, e você vai ler Êxodo, você vai ler Números, você vai ler Levíticos, e você vai ver um homem destemido. Não porque ele era melhor do que nós, não porque ele tinha uma assistência de graça dobrada, maior do que a que nós temos, não. Que Hebreus vai dizer que tudo que Moisés fez e ainda não viu o Salvador, foi porque ele compreendeu que se ele não temesse verdadeiramente a Deus, não podia se relacionar com o Senhor. E aí, quando Moisés, já no final de sua vida, escrevendo Deuteronômio, pregando ao povo, capítulo 10 de Deuteronômio, verso 12 e 13, Moisés diz assim ao povo: olha como mudou agora o coração do nosso irmão. Então ele disse: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que é que Deus exige dos homens? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É impossível relacionar-se com Deus sem temer o Senhor. E então, resumindo toda a pregação veterotestamentária ou bíblica, Moisés disse: o que é que Deus exige de nós? Que nós o temamos. Porque é somente assim, quando nós o tememos, é que de fato o amamos. E é somente quando nós o amamos que somos governados pela sua palavra. E é quando somos governados pela sua palavra que o seu Espírito age em nós. E é quando o Espírito age em nós que nós somos e vivemos, como diz a Escritura aos Efésios, como Cristo. Como Cristo. Imitadores de Cristo. Temor do Senhor, disse Moisés em Deuteronômio 10, 12 e 13, é igual a amor e autoridade. Amor e autoridade. Engraçado, alguém comentando, diz que o nosso relacionamento, de Deus conosco é como de um treinador com seus atletas, não é? É de amor e comando, de amor e de governo. Porque assim como o treinador ama seus atletas, mas ao mesmo tempo comanda e domina sobre eles, assim é o Senhor, que nos ama, mas que deve dominar sobre nós. E o Senhor Jesus disse exatamente isso, mas com outras palavras, em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que fala. Tem muita gente falando, eu amo Jesus, mas a vida é uma tragédia de pecados. Jesus disse, não, quem me ama é quem guarda os meus mandamentos, porque é este que verdadeiramente teme ao meu Pai. João 14, 21. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que o temor dos homens nos faz sofrer, mas o temor do Senhor é a fonte de toda a nossa bem-aventurança, conforto, alegria, satisfação, e de tudo que é desejável, agradável, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é eterno. É o temor do Senhor.
Portanto, entregue-se ao Senhor, mas resista o ídolo da aprovação, o temor de homens. Que Deus nos abençoe e nos ajude a experimentar cada vez mais do temor do Senhor na nossa vida.